Olá, galera do coração, tudo bem? Gente, vamos lá continuar as nossas aulinhas, certo? Então, na aula passada, a gente viu um pouquinho aí, na verdade, terminamos modernismo aqui no Brasil, certo? E falamos um pouco aí sobre a terceira fase do modernismo e como ela se desenvolveu aqui dentro do Brasil, certo? E agora nós vamos falar aí de outro movimento, não menos importante, né? Também aí bastante importante porque é um movimento que já está bem próximo de nós, né? Que é a nossa idade contemporânea, né? Ou conhecido como literatura contemporânea, certo? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela hoje e falar sobre movimentos importantes e que tiveram grande destaque no Brasil, como, por exemplo, o movimento concretista, certo? Então, bora lá? Então, beleza, galera. Nós saímos, então, de 1945, terceira fase aí do modernismo, e vamos caminhar um pouquinho para 1950, onde damos início ao concretismo aqui no Brasil, certo? E vamos ver algumas coisinhas sobre ele, tudo bem? Bora lá. O que acontece, pessoal? O movimento concretista inicia-se aqui no Brasil, tá, com um movimento chamado de Grupo Ruptura, tá, em 1952, que foi um evento aí que ocorreu lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo, certo? E aí nós temos aí como marca a ideia de construtivismo paulista, né? Lembrando aí que esses movimentos sempre começam aí, tem o grande início, o estopim aqui em São Paulo, né? São Paulo é uma grande cidade aí, com desenvolvimento cultural muito grande, então nada melhor aí que dar início a um novo movimento aqui no Brasil, na cidade de São Paulo também, tá? E qual que é o objetivo aí desse movimento? É introduzir esse movimento de arte abstrata e concreta na vida artística da cidade, certo? Então eles começam a dar início a essa nova arte, tá? É uma arte totalmente articulada, que tem aí bastante debates, tá? Bastante crítica envolvendo a abstração, tá? Então eles vão trazer essa parte crítica, né, desenvolver esses debates críticos por meio da abstração. E essa abstração, pessoal, do concretismo vai desenvolver bastante o lado geométrico, e não só dentro da literatura, tá? Dentro das artes, da arquitetura, né, e dos outros movimentos artísticos que a gente já conhece, certo? Então, aqui a gente tem o cartaz desse grupo Ruptura, né, desse evento que ocorreu lá na cidade de São Paulo, né, e um dos logos aí, né, um dos chamariz, das máximas é o seguinte: não há mais continuidade, porque foi a crise, foi a renovação, e o velho, e o novo, certo? Então, eles estão trazendo aí vários debates, vários questionamentos, não só acerca da arte, né? Lembrando essa ideia que sempre esse movimento literário vai trazer à tona as questões políticas, as questões ideológicas, as questões sociais, tudo que está envolvido nesse momento histórico, tá? Então é importante ressaltar isso, que não é um movimento só ligado à arte, né? Ele sempre tem um objetivo aí maior, tá? E quais os aspectos que eles vão desenvolver dentro da própria arte, né? Nós temos aí o aspecto material do verso. O que significa isso, né? Significa dizer, galera, que o poema, né, a poesia em si, né, o poema como a sua estrutura, não é só aquela métrica que a gente conhece, que os movimentos anteriores diziam, né, o modernismo já veio para quebrar com isso, né, alguns movimentos já vinham quebrando com isso, mas o que ele quer dizer? O poema, ele é um objeto, né, então nós temos que explorar não só aquela ideia de métrica, de rima, né, de sonoridade, mas nós temos que olhar também a gráfica do poema, né? Como que o ser humano visualiza aquele poema, né? E não só como ele escuta. É importante pensar aqui nesse momento na parte visual, né? Por quê? Porque o ser humano, né? Nós, seres humanos, somos seres imagéticos. O que significa isso? Para nós, quando nós estamos passando aí por um processo de significação, nós precisamos muito dessa parte imagética. Para a gente é muito mais fácil passar pelo processo de significação quando nós temos uma imagem. Então, por isso que eles vão desenvolver essa ideia, que não é só
a ideia de palavras dentro do poema, né? Nós temos que pensar aí a mais, temos que pensar na gráfica, como que o leitor vai enxergar aquilo, né? E não como ele só vai ouvir aquilo, tudo bem? O que significa isso, né? É que nós temos aí o nosso processo cognitivo. O que significa processos cognitivos? Dentro aqui da nossa cabeça, nós temos aí as nossas lembranças, ou seja, nossas vivências, que nós também podemos chamar aí de biblioteca vivida, ou seja, todas as vivências que nós tivemos desde lá da tenra infância até hoje. E todos esses processos de experiencialização da vida, né? Todas as experiências que nós tivemos na vida são importantíssimas para a nossa interpretação de muitas coisas, certo? Então, esse processo de significação, ele é importante, por quê? Porque nós temos aí os códigos linguísticos, ou seja, o meu significante, o meu objeto de análise, né? Que nesse caso aqui, se a gente pensar na poesia concreta, né? Nós temos aí o poema em si, né? Então, eu tenho o significante, e a partir do meu processo cognitivo, da minha biblioteca de vivida, né? Do meu eu, como foi construído durante toda a minha vida, eu vou fazer uma interpretação acerca daquilo. Então, o meu significante, né? O meu objeto de análise, vai ter um significado a partir da minha interpretação, que é feita a partir das minhas vivências de mundo, certo? Então, aí a gente tem como importante a palavra como seu aspecto gráfico importante, né? Imagético e gráfico importante, e ela como objeto, né? Em que sentido? Objeto plástico, eu vou moldar essa palavra, e essa palavra vai passar por todo um processo estético até chegar aí no poema concreto, tudo bem? Então, a gente pode ver essa ideia de imagem concreta, né? Aqui na primeira Bienal do Estado de São Paulo. Nós temos aí uma imagem, né? E vocês podem ver que dentro dessa imagem nós temos várias outras imagens, tá? Esse processo que a gente pode ver, que eu tenho aqui, ó, um quadrado, depois outro quadrado, né? Certo? Dá a ideia do quê? De profundidade. O que significa isso, tá? Dentro da estética, né, dentro da literatura, nós chamamos esse processo de mise en abîme. O que seria mise en abîme? Que nome é esse, pelo amor de Deus, né? Mise en abîme, se nós formos traduzir aí ao pé da letra, significa a imagem posta em abismo, certo? Ou seja, no caso da gráfica, né, dessa imagem gráfica, nós temos aí uma imagem dentro da outra. E na literatura, né, se a gente for pensar no texto literário, como que isso funciona, né? Como o processo de mise en abîme vai funcionar, né? É quando tem uma história que ela é a história geral, né? A história importante, a história principal do texto, do livro, né? Do conto, enfim. E dentro desse conto, dentro dessa história, dentro desse romance, eu tenho várias outras histórias, tá? Um romance que vai utilizar muito desse processo estético é Don Quixote, né, do Miguel de Cervantes. Ele vai ter bastante esse processo de mise en abîme, que infelizmente se perde aí nas adaptações, né? Adaptações não, tá? Elas são importantes sim. Cada adaptação tem a sua importância para a sua fase da vida. Mas o livro na íntegra tem muito desse processo de mise en abîme, ou seja, uma história dentro da outra, e a gente vê a complexidade de um texto, né? Como que uma imagem, né, que também é um texto, tá? Não é só porque é uma foto aqui que não seja um texto, porque dentro dela nós temos aí as possibilidades interpretativas, né? Sempre pensando em possibilidades, né? Porque eu não posso sair interpretando de qualquer forma. Então, sempre que a gente for pensar em interpretação, nós vamos pensar em possibilidades interpretativas, certo? Então, é importante a gente depreender isso aí, certo? Dentro da literatura, né, e dentro da arte também, essas possibilidades interpretativas, elas têm um nome bastante importante, que é a chave hermenêutica. Então, sempre que nós falarmos de chave hermenêutica, se nós fôssemos traduzir aí para uma linguagem mais fácil, né, seria aquela ideia de entrelinhas, né? O que tem nas entrelinhas, certo? E aqui eu pergunto para vocês, o que tem dentro, né, da chave hermenêutica? Quais são as possibilidades interpretativas que eu tenho dentro de um texto ou dentro de um texto imagético, né? Como é o caso aqui da primeira Bienal. Qual foi o objetivo dessa imagem, né? É justamente mostrar
essa ideia de gráfico, essa ideia de matéria que é plástica, que eu consigo desenvolver geometricamente, né? Porque o concretismo ele vai desenvolver muito esse lado geométrico, né? Então, as possibilidades de interpretação e de composição, tanto de uma imagem quanto de uma obra de arte, como que de uma escultura, de uma arquitetura, tá? Então, estou falando de possibilidades de plasticidade mesmo, ou seja, de se fazer alguma coisa, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês o plano piloto, tá? Da construção de Brasília, que apesar de ser atribuído, né? Vamos falar a língua clara aqui, totalmente atribuído a Oscar Niemeyer, também tem um cara que é bastante importante aí, que é o Lúcio Costa, que foi o cara que fez aí o plano piloto de Brasília, todo pensado nesse processo de construção de imagens, de construção geométrica, de plasticidade das coisas, né? Vocês sabem que Brasília é totalmente pensada, as figuras geométricas são pensadas, tudo tem o seu significado, tá? Tudo é simbólico, tudo é emblemático dentro de Brasília, tudo tem significado. Então, nós temos aqui o projeto piloto, tá? Que também vai explorar esse lado concreto, né? E dessa ideia de construtivismo, né? Ou seja, de eu pensar, de eu engendrar as coisas, certo? Beleza, em qual contexto histórico nós estamos, né? 1950, era JK, né? Ou seja, 50 anos em 5, né? O momento que desenvolvimento maior do Brasil, né? Com o objetivo de desenvolvimento era muito grande. Então, nós temos aí as metas do JK, que era justamente desenvolver 50 anos em 5 anos, e vocês veem isso muito melhor lá em história, certo? Então, eu trouxe para vocês aí um trechinho do Oscar Niemeyer, certo? E vamos lá. Não é um ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito o universo curvo de Einstein. Então, o que está dizendo aí? Que o que ele gosta não são as coisas prontas, né? Os objetos prontos, que eu não consigo moldar, né? O que eu gosto, o que me atrai, o que me faz fazer a arte é justamente essa possibilidade de plasticidade, né? Ou seja, de eu moldar, de eu colocar curvas, né? De eu pensar nesse projeto, de eu pensar nessa imagem, no seu significado, né? Eu ter aí o meu signo, né? O meu significante e eu fazer um significado por meio desse significante, certo? E não só colocar um monte de bloco um em cima do outro. Beleza. E na literatura, né? Principalmente na poesia. Se nós estamos falando de concretismo, consequentemente nós vamos falar muito mais aí de poesia, certo? Dentro desse tipo de poesia, nós temos aí uma grande importância para vários elementos dentro da interpretação do meu texto, dentro da composição do meu texto, tá? E quais são? Tudo tem grande valor, tá? Não só os elementos verbais, como também os elementos não verbais, tudo bem? Esses elementos são importantíssimos dentro da poesia. E a palavra é sempre importante, ela é um elemento fundamental da poesia. E ela não se basta no seu significado, certo? Por quê? Porque não é só a palavra. É a palavra, é como essa palavra se coloca dentro do meu texto, é como tem toda uma grafia, como tem todo um conjunto de imagens, uma proposição de imagens, né? O que eu quero dizer com aquilo, qual o meu objetivo, né? Então, não estou falando só de palavras, certo? O significado não está só na palavra, apesar da palavra ser um elemento fundamental. E aí eu trouxe para vocês um trechinho de um cara que é genial, que é o Décio Pignatari, certo? Ele é um concretista do nosso país, uma das figuras mais importantes que a gente tem, né, na idade aí contemporânea, né? Foi uma pessoa inteligentíssima, foi um crítico literário, né?
Então, é um cara aí que estudou muito a poesia concreta e desenvolveu poesia concreta no nosso país, né? Então, vamos lá. Não é apenas palavra concreta, mas também relações semânticas concretas, ou seja, relação de significado, certo? Que podem construir unidades locais complexas, sem exclusão forçosa da frase, relacionadas estruturalmente. A poesia concreta é a primeira grande totalização da poesia contemporânea, enquanto poesia projetada, ou seja, poesia pensada, né? Engendrada, existe toda uma engenharia por trás dessa poesia. A única poesia, consequentemente, do nosso tempo, a contar do simbolismo francês e especialmente do lance de dados para cá, certo? Então, o que ele quer dizer com isso? Que a poesia concreta é uma poesia totalmente pensada em seus diversos sentidos semânticos, ou seja, nas suas diversas possibilidades interpretativas. E não só na parte morfológica, né? Ou seja, na parte significativa de palavras, certo? Mas na parte, sobretudo, na parte semântica, que é a parte de significados. Então, o que acontece aqui, gente? A gente tinha como elemento principal, né, da poesia o verso, né? O verso que constrói a estrofe. E agora, o que a gente tem de importante? O gráfico, né? Porque como a poesia concreta é uma poesia imagética, né? Então, nós vamos sair dessa ideia de... Então, nós vamos partir dessa ideia de gráfico, né? Ou seja, de parte imagética do poema. E aí eu trouxe para vocês uma outra palavrinha desse cara, que não tem como não trazê-lo, né? Porque ele é, sem dúvida, um dos críticos que mais abordou essa parte, justamente porque ele era um concretista, né? Então, vamos lá. Uma linguística específica, verbo-voco-visual, ou seja, uma poesia que tem como importância a parte visual, a parte auditiva e a parte imagética, certo? Então, nós temos aí 3 sentidos que são aflorados dentro dessa poesia, tá? Uma poesia totalmente sinestésica. O que significa isso, né? Lembra o que é a sinestesia? Pensa um pouquinho lá nas figuras de linguagem, né? A sinestesia é quando a poesia ela consegue trabalhar os sentidos, né? Os nossos sentidos, tato, olfato, né? Enfim, todos os nossos 5 sentidos. E nesse caso, os sentidos mais trabalhados são justamente esse. A parte imagética, a parte de escutar, né? E a parte aí da oralidade, certo? Que participa das vantagens de comunicação não verbal, sem abdicar das virtudes da palavra. Com o poema concreto, ocorre o fenômeno da metacomunicação, certo? Ou seja, estou falando de metalinguagem. O que significa isso? O poema concreto vai abordar bastante o seu processo de construção, né? O seu processo de própria construção, ou seja, o poema falando sobre ele mesmo, né? Sobre a sua própria construção. Coincidência e simultaneidade de comunicação verbal e não verbal, com a nota que se trata de uma comunicação de formas, de uma estrutura conteúdo, não da usual comunicação da mensagem. Poesia concreta, uma responsabilidade integral perante a linguagem. Realismo total, contra uma poesia de expressão subjetiva e hedonística. Criar problemas exatos e resolvê-los em termos de linguagem sensível. Uma arte geral da palavra. Um poema produto. Então, o que ele está falando aqui, gente? Ele vai falar um pouquinho, né? Que a poesia concreta é uma poesia objetiva, né? Ou seja, ela vai direto ao ponto. Então, ela vai deixar um pouco às margens aquela ideia de expressão, né? Aqueles anseios do eu, aquela subjetividade, né? E aquela parte hedonística também fica de lado, né? Ou seja, né? Somente explorar o lado da poesia que pode proporcionar prazer. Ou seja, nenhuma parte da poesia exploraria o desconforto, né? E não é o objetivo aí da poesia concreta, né? Ela tem esse objetivo crítico também que vai gerar esse desconforto. Então, essa parte de hedonismo, né? De ter a vida aí sempre explorar o prazer da vida, fica um pouco às margens aqui também. E outra coisa, gente, a poesia
concreta vai explorar a palavra desde a sua gênese, ou seja, desde lá do seu início. De que forma? Vamos explorar muito essa ideia de ideograma, né? O que é o ideograma? O ideograma é aquele símbolo gráfico, né, que representa uma palavra. Geralmente, as nações bem antigas usam muito esses símbolos gráficos, né? Como, por exemplo, né, os japoneses, os gregos usavam muito a escrita ideográfica, né? Então, são essas imagens que são representativas, que representam uma palavra, certo? E os concretistas também vão explorar esse lado. Beleza, galera. Então, aqui nós temos uma tríade, né, muito importante dentro da poesia concreta aqui no Brasil, certo? Que são esses três caras aí. Esse aqui, temos então aqui Augusto de Campos, Décio Pignatari, né, que a gente já viu aí alguns fragmentos desse poeta concreto e também crítico, os três eram críticos literários também, tá? E aqui nós temos Haroldo de Campos, que são aí três figuras importantíssimas dentro do concretismo no Brasil. E nós temos aí uma imagem deles um pouquinho mais nova, mais recente, né? Todos eles com essa cara bem simpática, certo? E aí, por que esses três autores são importantes, tá? Esses três autores são conhecidos porque eles criaram uma revista chamada No Grandes. O significado, olha só o significado dessa palavra, né? Que tem uma origem provençal, que significa antídoto contra o tédio, certo? E era justamente o que eles pretendiam, ir contra o tédio. Que tédio é esse, galera? Modernismo, tá? E por quê? Lembrando, sempre que vem um movimento novo, esse movimento tem como objetivo contrapor o movimento anterior, né? A gente viu lá nas três gerações modernistas que dentro dessas três gerações já existe um conflito entre elas, né? E nós estamos falando dentro de um mesmo movimento. Agora imaginem um movimento que vem depois de outro. Então, dentro da literatura, né, se a gente for traçar essa linha do tempo, nós sempre pensamos na ideia de que um movimento vem para contrapor o outro, certo? Então, nesse caso, o que eles consideravam como tédio era justamente as ideias modernistas, certo? E nós temos aqui a revista, vou mostrar para vocês. Essa aqui é a revista No Grande, tá? Está disponível aí, vocês só procurarem na internet que vocês têm acesso, certo? E aí a gente tem quais são as ideias dentro da revista. Eles vão falar um pouquinho, né, sobre a poesia concreta, vão dar ênfase na poesia, vão desenvolver esse lado, colocar notoriedade dentro da poesia concreta, mostrar como ela se desenvolveu dentro do mundo, né? Qual a sua importância, quais são as suas características, objetivos, né? Qual foi o objetivo da própria revista. Então, tudo isso vai estar dentro aí da revista. E nós temos aí alguns poemas também, certo? Então, não estamos falando só de uma parte teórica, a gente tem aí a parte estética literária também. Então, vocês podem perceber que o poema concreto, ele vai trabalhar justamente com essa ideia da importância da palavra. Vocês podem ver que são poucas palavras dentro de um poema, certo? E essas palavras geram uma imagem gráfica, né? Lembra que eu falei para vocês que eles vão usar naquela ideia do verbo visual, né? Ou seja, vão trabalhar os lados sinestésicos, né? A palavra que gera uma imagem. Por quê? Porque para o homem a importância é de suma importância esse lado imagético, certo? Dentro dessa revista também eles tinham alguns projetos, né? Projetos de pegarem aí edições importantes e raras que são brasileiras, reeditar, né? Trazer de novo elas à circulação. Eles achavam que era de suma importância trazer e mostrar a importância desses objetos que muitas vezes ficam perdidos aí no tempo, certo? Bom, galera, então essa revista está disponível, tá? É só vocês acessarem aí, procurarem a revista No Grandes, que vocês vão encontrar na internet, fácil acesso, para vocês darem uma olhadinha nela na íntegra, certo? Então, bora continuar? A gente continuando, né? Agora a gente já falou um pouquinho sobre essas três figuras importantes, né? Essa tríade do nosso concretismo brasileiro.
que tiveram aí algumas influências, né, fora do Brasil, entre eles Pound, James Joyce. Meu povo, quais são as características gerais aí desse movimento, certo? Primeira coisa, né, já falamos sobre isso, essa ideia de negação do verso tradicional, né? O verso tradicional, composto por métrica ou não, né? Porque vocês sabem aí que tem rima ou não, a gente vê os movimentos como o modernismo, né? Que quebra essa ideia de rima, de ideia de poesia toda certinha, estruturadinha, ideia de forma preciosista, né? Aqui não, ele vai negar totalmente o verso tradicional, justamente porque o objetivo é desenvolver, né, a poesia por meio da palavra, né? Então nós temos aí o poema que é produto, né, objeto, participação ativa do leitor, né? Ou seja, o leitor tem que interpretar aquilo que eu estou desenvolvendo a partir das minhas palavras, a partir das palavras que tornam-se imagens, né? Com uma linguagem totalmente direta, e eu posso usar aí diversos recursos, né? Tanto os recursos das artes plásticas, como recurso aí da própria literatura, enfim. É um poema aí que tem essa abundância de significados, abundância de matéria, né? Então, eu não estou falando somente aí do verso, que até então era a primora aí, né, da poesia. Então, nós vamos ter a evalização do branco, vocês vão ver aí que geralmente, né, tá? Nós temos aí um fundo branco, e em cima desse fundo branco se desenvolve esse poema, certo? Como eu falei para vocês também, nós temos essa ideia de texto, som e imagem, né, do verbo e voco visual. Abolir o verso discursivo, ou seja, o verso que tem aquele monte de palavras que formam um significado, eu gosto trazendo todo o meu significado para dentro de um significante só, que é a minha palavra, ou dentro de 2 ou 3 significantes, tá? Uma nova sintaxe, novas formas, e nós temos aí como outros poemas, outro representante importante, né, que é o Oswald de Andrade, com os seus poemas pílulas, né? São poemas pequenininhos que têm bastante expressividade significativa. Certo? E aqui nós temos um poema da Décio Pignatari, certo? Vocês já devem ter visto esse poema algum dia da vida de vocês, né? Que é o seguinte, vamos lá. Beba Coca-Cola, beba, beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, beba cola caco, caco, cola, coacla. Pensem lá. Vocês podem ver que nós temos aí 3 palavrinhas que são a base do meu poema, né? Que é a palavra beba, verbo no imperativo, né? Coca-Cola, o grande fruto aí, né? Um dos elementos mais importantes pensando em consumismo no mundo, né? Então vocês podem depreender que é de fato uma crítica a essa parte consumista, ao capitalismo, né? Nós temos aí a cor vermelha, bem expressiva, né? Então, vocês podem ver que é sim uma crítica e que tem um lado ideológico envolvido, né? Claro que num sentido muito interessante, porque o intuito da poesia, gente, da literatura, é fazer crítica sim, mas não de modo panfletário, certo? Eu tenho elementos, eu tenho símbolos que me levam às possibilidades interpretativas, tá? Isso que é interessante. Não é legal um poema ou um livro que está estampado, parece um palanque né, de um político. Mas aqui nós temos sim críticas, nós temos um lado ideológico, mas tudo, né, de forma singela e simbólica, certo? Então vamos lá. Beba Coca-Cola, então a partir disso eu vou trocando, vou fazendo um jogo aí de palavras, né? Então, babe cola, beba coca, babe cola caco, ou seja, né, nós temos aí um processo de transformação. O que significa isso? O que a Coca-Cola faz no corpo? Né? Quais são as consequências de você tomar Coca-Cola? Outra coisa, quais são as consequências
de uma empresa tão grande dentro do meu mundo, né? Dentro do mundo, né? Quais são os impactos que a Coca-Cola tem no mundo? Quais são os impactos que a Coca-Cola tem dentro do processo do capitalismo e do consumismo, né? Então, vamos lá. Caco, cola, cloaca. Certo? Nesse final, a gente não precisa depender muita coisa, né? Cloaca, vocês sabem muito bem o que é. Então, para vocês perceberem, de beba Coca-Cola, ele transforma em cloaca, para vocês perceberem que o processo de crítica é bastante ferrenho. E aí nós temos um poema aqui, né, um poema concreto do Augusto de Campos. Também temos o jogo de palavras e aquela ideia do verbo voco visual, né, ou seja, eu tenho uma palavra, eu tenho uma praxis, que é a palavra luxo, né, ele usa somente uma palavra e com essa palavra, né, com o conjunto dessa palavra, ou seja, o conjunto de significantes, ele forma um significado imagético, né, ou seja, uma imagem, que é a palavra lixo, certo? Sabe, né, aquela ideia, né, de que a grande produção de luxo, né, o consumismo de luxo, muitos luxos, né, ou seja, o consumismo exacerbado gera muito lixo, né, e também tem as consequências aí sociais, tá? Essa é a ideia que eles querem passar. Então, vocês podem perceber que tem sim uma crítica ferrenha, mas não de modo panfletário, certo? O que é importantíssimo aí. Nós temos aí um poema bem interessante do Augusto de Campos agora, né? Presta atenção aí. Quis mudar tudo, mudei tudo, agora posso tudo, estudo, mudo, né? O que significa que ele tentou mudar muitas vezes, mas ele não conseguiu, né? Então, foi uma tentativa ou várias tentativas que foi tudo em vão, né? Então, mesmo você tentando nadar contra a maré, muitas vezes você pode não ter aí as melhores consequências ou você não consegue atingir nada, certo? Então, seria aí essa ideia. Eu tentei mudar, né? Eu tentei mostrar para o mundo a verdade, eu tentei lutar contra as coisas que são erradas, mas não deu certo. Então, agora eu me sinto dentro do mundo uma pessoa muda, uma pessoa que não tem voz. Vamos lá, galera. Aqui nós temos aí um poema do Ronaldo Azevedo, né? Nós temos também a exploração de uma palavra só, que é a palavra velocidade, né? Mas o que é interessante nesse poema? Primeira coisa, esse cara vai trabalhar a aliteração, né? O que é a aliteração? Nós temos aí a repetição de consoantes, né? Nesse caso, a consoante V, para dar um som específico, né? E qual que é o som específico? Como se fosse o som de um carro ou de uma moto, né? Então, quando você explora uma figura de linguagem, né? Nesse caso, a literação, para dar essa ideia de sinestesia auditiva, né? É aquela ideia do verbo voco visual. Então, nós temos aí a exploração da palavra, a exploração da escuta, né? Porque quando a gente vai ler, vocês vão perceber que isso vai ter um som específico, né? E também da imagem, né? Então, para a repetição de V, a gente tem essa ideia de velocidade, né? Como se estivesse aí ligando os motores. Também aí dos momentos das imagens exploradas dentro do concretismo. Belezinha, amores? Então, nós terminamos essa aula aí sobre concretismo, né? Na aula que vem, vamos conversar aí mais um pouquinho sobre elementos aí dessa idade contemporânea que começa a partir de 1950, né? Estamos super próximos aí, muitos acontecimentos nesses momentos. Tudo bem? Então, beijinhos no coração e até a próxima!